Olá, eu sou Sofia Araújo Lima Bessa, professora na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, e esse é o relatório final do projeto APQ 00368817, cujo título é Produção de Elementos Vazados com Incorporação de Resíduos, Desenvolvimento de Microconcretos e Desempenho de Iluminação Natural e Ventilação. A equipe do projeto é composta por mim, coordenadora, professora Sofia Araújo Lima Bessa, o professor Augusto César da Silva Bezerra, pesquisador do Cefet, Minas Gerais, a professora Lenice Maria Sati, pesquisadora da UNILA, a aluna Mariana Alves Miranda, da Escola de Arquitetura da UFMG, e o aluno Eduardo Arquete Martins Arruda, também da Escola de Arquitetura da UFMG. O objetivo geral desse trabalho foi analisar o desempenho de modelos de elementos vazados para cada região do país e produzir os modelos mais eficientes com microconcretos com adição de resíduos. E como objetivos específicos, realizar levantamentos sobre os principais modelos de elementos vazados, também chamados de cobogós, usados no Brasil, realizar simulação de ventilação e iluminação naturais com os elementos vazados mais utilizados. Terceiro, produzir e analisar microconcretos com incorporação de resíduos visando a produção dos elementos vazados. E por último, produzir os elementos vazados e analisar quanto ao desempenho mecânico. Quanto ao desenvolvimento do trabalho e os resultados adquiridos, numa primeira etapa, foi necessário selecionar cidades representativas de diferentes latitudes no país, com a finalidade de avaliar diferentes climas, também em diferentes zonas bioclimáticas, e foram escolhidas as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Vitória da Conquista, Campo Grande, Teresina e Manaus, compreendendo aí as 8 zonas bioclimáticas brasileiras que estavam vigentes à época do trabalho desenvolvido pelo Darwin, aluno da UNILA, que desenvolveu a sua dissertação de mestrado, Cobogós, uma análise da influência da forma e da iluminação natural, sob a orientação da professora Lenice Maria Sati. Nesse mapa é possível analisar as cidades distribuídas em todo o país, de forma a compreender as diferentes zonas bioclimáticas, também retirado da dissertação do Darwin, que foi defendida em 2019. Em paralelo, foi realizado um levantamento sobre os modelos de elementos vazados mais utilizados no país, tendo-se chegado a 6 modelos, conforme a figura mostra, o C1, C2, C3, C4, C5 e C6. E esses modelos foram testados no módulo de referência em relação a todas as fachadas norte, sul, leste e oeste, para a análise em relação à ventilação e à iluminação, a capacidade desses elementos vazados de filtrar a iluminação e a ventilação. Essa tabela apresenta, por exemplo, o resumo da análise de iluminação dos 6 modelos em relação ao módulo de referência, em 6 horários, 8, 10, 12, 14, 16, 18, na fachada de orientação norte. Então, é possível constatar que o modelo C2, ele teve um nível desejado, em todos os horários, com exceção das 18 horas, para a fachada norte. Também o C3 e o C5 tiveram um bom desempenho, quando comparado aos demais modelos. Conforme já foi dito, essas análises ocorreram para todos os elementos vazados, todos os modelos, contrastando com as fachadas e as zonas bioclimáticas e os 6 horários. Então foram feitas todas essas simulações e para cada uma dessas cidades foram escolhidas
os modelos que mais se adequavam. É importante a gente perceber que o modelo C2 aparece em todas as zonas bioclimáticas. E esse foi um modelo escolhido, né, em Belo Horizonte, que está na zona bioclimática 3, como um bom elemento vazado para as fachadas norte e sul. É importante dizer que a fachada norte em Belo Horizonte pega bastante insolação durante o ano. Então, esse foi o modelo escolhido para as etapas de produção dos microconcretos e moldagem do elemento vazado. Parte desses resultados foi publicado no ENTAC de 2020, um artigo de autoria do Darwin Camacho, da professora Denise Sati, do professor Egon Pettorazzi, que contribuiu com a análise dos resultados, e por mim, coordenadora do projeto, a gente pôde publicar os dados relativos à Foz do Iguaçu, no ENTAC de 2020. No ano de 2019, seguindo em paralelo com as atividades que aconteciam em Belo Horizonte, foi possível publicar um artigo falando sobre o breve histórico do uso e dos aspectos técnicos dos elementos vazados na arquitetura brasileira nos últimos 20 anos. Esse trabalho foi realizado pela Mariana Miranda, com a participação do Darwin, que fez um levantamento sobre os tipos de elementos vazados, por mim, professora Sofia Araújo Lima Bessa, e pela professora Eunice Maria Sati. Nesse artigo, foi possível publicar os dados relativos tanto às questões contemporâneas dos elementos vazados, como também o histórico de utilização, desde o movimento moderno, a evolução desse componente e a importância no uso na arquitetura brasileira nos últimos 20 anos. Nesse artigo foi feita uma busca pelos termos mais usuais. Então, o termo cobogó ainda tem uma menor representatividade do que o termo elementos vazados, por isso escolhido para esse nosso projeto. O termo cobogó é muito comum no Nordeste do Brasil, mas não é muito comum no restante do país. E também foi realizada uma análise, dessa evolução dos elementos vazados, desde os muxarapis, que têm origem na arquitetura árabe, foram utilizados no Brasil colônia, até as primeiras janelas, as gelosias e as rótulas, e atualmente o cobogó, que surgiu aí, foi criado durante o movimento moderno, na década de 40. Seguindo em paralelo à nossa pesquisa, ainda em 2019 foi possível publicar os primeiros resultados dos microconcretos que estavam sendo desenvolvidos para a produção dos elementos vazados. Esse trabalho foi realizado pela Mariana Miranda e pelo Eduardo Arquete, 2 alunos de graduação que participaram efetivamente do projeto. E eles tiveram, durante os anos de 2018 e 2019, desenvolvendo esse concreto com reagente minério de ferro, visando a produção dos elementos vazados. Em 2019, publicamos esse trabalho no ArcSul, que foi um congresso que ocorreu em Belo Horizonte. Também foram autores do artigo, no caso eu, a coordenadora, a professora Sofia Araújo Lima Bessa, a professora Eunice Maria Sati e o professor Augusto César da Silva Bezerra, também ambos pesquisadores deste projeto. Nesse artigo foi possível publicar alguns dados relativos à caracterização dos materiais que foram utilizados na produção desses microconcretos, da areia, do cimento, da brita, e também os primeiros resultados relativos à resistência à compressão desses concretos, com teores de substituição de rejeito de minério de ferro pela areia em 25, 50, 75 e até 100% de substituição nas idades de 7 e 28 dias. No ano de 2022, alguns outros resultados do projeto foram publicados na revista Matéria pelos mesmos autores. Eu, Sofia Araújo Lima Bessa, coordenadora deste projeto, a aluna Maria
Marchetti, o professor Augusto César da Silva Bezerra e a professora Lenice Maria Sati. Nesse artigo, foi possível publicar os resultados que foram desenvolvidos entre 2019 e 2021, começo de 2021. Esse artigo foi publicado em dezembro de 2022 e foi possível incluir também as análises de durabilidade dos microconcretos, ataque ácido e carbonatação, além dos outros ensaios mecânicos que foram realizados. Como já dissemos, foram publicados resultados de resistência à compressão, absorção, índice de vazios, massa específica, carbonatação e ataque ácido. Os corpos de prova foram colocados no ácido sulfúrico a 5%, uma solução de ácido sulfúrico a 5%, com nenhuma adição de rejeito e com 100% de substituição de areia pelo rejeito, para entender como que esses corpos de prova se comportavam, se havia perda de massa excessiva. Então, esses resultados últimos dos microconcretos foram publicados na revista Matéria em 2022. Em 2023, foram publicados mais alguns dados relativos aos elementos vazados produzidos, dessa vez numa conferência internacional, The International Conference on Non-Conventional Materials and Technologies, o NOCMAT, que é um congresso internacional de referência na área de novos materiais. Os autores foram a professora Sofia, eu, coordenadora deste projeto, o professor Augusto e a Mariana Miranda. Nesse artigo foi possível publicar não só os resultados dos microconcretos, mas também as análises mecânicas que foram realizadas com os componentes, com os elementos vazados moldados no ano de 2022. Então, nesse artigo foram publicados os dados referentes à moldagem, à cura e aos ensaios mecânicos dos elementos vazados produzidos com nenhuma adição, nenhuma incorporação de rejeito mineral de ferro em substituição à areia, que seria o traço TR0, e com 100% de substituição da areia pelo rejeito mineral de ferro. Os dados relativos à resistência à compressão aos 14 e aos 28 dias, é possível observar que os resultados, os valores de resistência à compressão excederam e muito o mínimo exigido para um elemento de vedação, que no caso os elementos vazados são elementos de vedação de alvenarias. Então, os resultados foram muito animadores nesse sentido. Ao final da pesquisa, foi possível obter modelos de elementos vazados adequados a cada região do país e produzidos com microconcretos de até 100% de substituição da areia pelo rejeito mineral de ferro. A proposição desses modelos mais adequados de elementos vazados para cada região do país pode melhorar muito a qualidade de vida dos usuários das edificações, principalmente os usuários de baixa renda. O uso de resíduos e o fortalecimento de uma economia circular no reaproveitamento do rejeito mineral de ferro vai ao encontro dessa proposta, pois permite a produção de elementos vazados com menor impacto ambiental e menor custo final. Gostaria de agradecer à instituição executora deste projeto, a Universidade Federal de Minas Gerais, da qual faço parte, as instituições parceiras, o Cefet-MG e a UNILA, e a instituição de fomento, a FAPEMIG. Deixo os meus contatos. Eu sou a professora Sofia Araújo Bessa, da Escola de Arquitetura da UFMG. O nosso grupo de pesquisa se chama Núcleo de Pesquisas em Materiais Sustentáveis e estamos também no programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG. Muito obrigada.